Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Vamos hoje dar início à primeira entrevista da Rádio Filó com o professor Dr. Newton Bignotto de Souza, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Dr. Bignotto, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Começarei primeiramente perguntando para o senhor no que diz mais que o senhor fale mais um pouco sobre o seu campo de estudo e quais foram os seus últimos trabalhos. Bom, meu campo de estudos mais geral é o da filosofia política. É claro que, dizendo assim, nós estamos falando de um mundo, né? Dentro desse mundo da filosofia política, eu tenho dois campos de interesse que têm me guiado. O primeiro é o pensamento de Maquiavel, ao qual eu tenho dedicado, né, muitos anos de pesquisa, ensino, né, algumas publicações. E esse campo se conectou desde, né, o meu doutorado, justamente, com o segundo campo, que é o campo dos estudos da tradição republicana. Sendo Maquiavel um representante importante dessa tradição no Renascimento, ele fez a ponte para mim entre essa tradição que vem da antiguidade e que desemboca nos nossos dias, nos nossos tempos, onde eu me interesso muito particularmente pelo pensamento de Hannah Arendt e pelo pensamento de Claude Lefort. Esse é o mapa dos meus interesses mais gerais. Seria olhar o passado para fazer uma leitura presente. É exatamente isso. Eu diria até conversar com o passado. Trata-se de, interessado pelo meu tempo, olhá-lo, tentar apreender os seus problemas, suas dificuldades, as suas crises, as suas perplexidades, e para que eu possa minimamente me locomover, digamos, nessa grande dificuldade que é apreender o próprio tempo, eu preciso conversar com alguém. Né? Eu repito algo que Maquiavel dizia que fazia. De noite ele dizia, eu vou para a biblioteca, boto as minhas melhores roupas e vou conversar com as grandes figuras do passado. Vai ler Dante, no caso dele, vai ler Políbio, né? Vai ler, enfim, Tito Livio, todo um conjunto de autores do passado e do seu tempo com os quais ele conversava. Acho que hoje nós fazemos e repetimos o mesmo gesto, conversando ao mesmo tempo com aqueles, né, que estão ao nosso lado e com aqueles que nos precederam. Porque se não fizermos isso, nós corremos o risco de ter de repetir caminhos que já foram percorridos de maneira muito melhor do que aquele que poderíamos fazer, ou pelo menos que eu poderia fazer. Então é exatamente isso. A minha preocupação é o presente, é o meu tempo, mas para mim, como eu ver agora, eu olho para trás. Isso me leva então à segunda pergunta, que casa muito bem. Nessa conversa com o passado e hoje com o presente, como você analisa o quadro político atual brasileiro? Bom, é claro que a resposta, né, seria mais correta se eu disser, né, muito mais da minha angústia, da minha perplexidade. Eu acho que todos nós brasileiros temos vivido esses tempos de crise com perplexidade, né, com dificuldades até para encontrar conceitos. Mas é justamente nessa hora que, quem sabe, pela diferença inclusive, nós podemos apreender algo. Né? Muitas vezes a gente apreende com as semelhanças, mas aprendemos muito também com as diferenças. Então, o meu olhar vai muito para o fato da decomposição da esfera do político. Estamos cada vez menos sendo capazes de conversarmos uns com os outros, de propormos algo em comum para o nosso país, ao mesmo tempo que eu vejo os interesses particulares, né, que explodem, seja pelos lobbies no Congresso, seja pelos interesses privados das grandes corporações, né, que dominam o nosso cotidiano. Eu acho que muitas vezes, olhando para o passado, são conceitos como guerra de facções, a corrupção do corpo político, que são conceitos que eu encontro, por exemplo, na tradição republicana e que me ajudam a esclarecer partes daquilo, né, que eu estou vivendo. Mas é natural que a tarefa de entender o tempo presente só pode ser nossa coletivamente, juntos, no tempo presente. Né? Mas eu acho que esse tipo de conceito de ruptura, de crise institucional grave, que nós encontramos em autores do passado, é que me conduzem um pouco o meu olhar nesses tempos de perplexidade.
Você apontaria quais fatores para uma fragilização na nossa forma de modelo político republicano? Bom, eu acho que a gente pode, né, apontar vários, mas eu acho que há um para mim que é central, que é a desigualdade social. Se nós pensarmos assim, quais são três grandes eixos, né, para a tradição republicana: o eixo da liberdade, o eixo da igualdade e o eixo da participação. Qual que é o problema quando eu digo assim o eixo? É que é como uma cadeira não para em pé com dois pés, se faltar um deles, ela cai. E no nosso caso, né, primeiro, não que haja grande participação, infelizmente não há. Né? Nós não temos uma tradição de grande participação, embora tenhamos uma tradição de luta. Né? Não sejamos injustos com aqueles que se dedicaram na história do nosso país à luta, às lutas sociais e às lutas políticas. Então, temos uma história de participação, mas também temos fragilidades nesse campo. Mas nós temos uma fragilidade absoluta que impede o nosso modelo político de ficar de pé de qualquer maneira, que é a extrema desigualdade social. Não há república onde esse tripé não esteja junto. É preciso, então, que nós tenhamos claro que nós não vamos caminhar para frente mantendo, né, a desigualdade social brasileira, né, que foi arranhada em algum dos últimos anos, arranhada apenas mas cujo, né, processo foi pequeno, mas deu frutos muito relevantes e que agora foi, né, sofremos aí uma regressão brutal nesse campo. Esse quadro de uma profunda desigualdade social impede uma verdadeira vida republicana. Na sua fala, você apontou em um momento sobre a questão da não participação da população nas áreas políticas, no campo político. E aí me leva à terceira pergunta. Como a filosofia pode contribuir para uma formação de uma população mais politizada? Veja bem, claro que a gente sempre tem que ter uma certa modéstia ao propor tarefas por um conhecimento. Mas eu acho que a filosofia tem ainda um papel forte na formação. Né? E por isso a importância da presença dela, pela qual devemos lutar no segundo grau, por exemplo, devemos lutar pela permanência dela nas universidades, que é algo que a gente poderia dizer quase banalmente, deixar e ensinar as pessoas a pensar. Mas todo mundo não pensa? Veja bem, todo mundo tem seus pensamentos, as suas opiniões. Mas para enfrentarmos, né, quase que o poder maciço dos meios de comunicação, dos meios de formação de ideias com os quais nós nos batemos, acho que a filosofia pode ser um instrumento, ainda que modesto, para que nós possamos pensar. Porque pensar é mais difícil do que parece. Né? A gente muitas vezes está sendo levado pelo pensamento dos outros, ou nem pensamento, pela ideia veiculada como pensamento, por um pseudo-pensamento, ou como diria Ana Arendt, pela lógica de uma ideia, que é o que ela chama de teologia, e não estamos pensando. Acho que a filosofia tem esse papel, a presença dela na grade curricular é fundamental para preservar esse quase instrumento mesmo que, uma vez interiorizado, nos permite pensar autonomamente. Porque essa tarefa é difícil, né? Eu acredito que só a educação pode cumpri-la, e na educação a filosofia tem um grande papel. Ok, obrigado. Pra gente, a minha próxima pergunta, o senhor citou a Hannah Arendt, e hoje o senhor está participando do 11º Encontro Hannah Arendt pela Universidade Federal do Piauí. A minha próxima pergunta seria que, quando falamos em filosofia política, dificilmente Hannah Arendt deixa de ser citada. Como você analisa essa contribuição da Hannah Arendt para o campo da filosofia política? É muito interessante o que você está dizendo, porque se nós chegarmos ao tempo em que Arendt começa a escrever de maneira mais sistemática, ou seja, nos anos 50, né, nós temos dois campos na filosofia política que têm muita importância, ou pelo menos que dominam o cenário. O pensamento liberal de um lado e o pensamento marxista de outro. Com a guerra, digamos assim, né, essa corrente conservadora, né, que havia sido tão importante no começo do século, havia diminuído a sua importância. Então, a Arendt começa a pensar nesse território. Né? Ora, entre o liberalismo e o marxismo, ela consegue reencontrar temas da grande tradição do pensamento político, reencontrar temas em Montesquieu, Maquiavel, enfim, uma série de autores, e trazê-los para o presente. Então, eu acho que nesse sentido, ela nos mostra o que é o exercício pleno de uma filosofia ancorada no presente, conversando com o passado. Né? E por isso que ela veio a se tornar, pouco a pouco,
um marco decisivo do pensamento contemporâneo. Ok. Para nós concluirmos a nossa breve entrevista, eu queria fazer uma pergunta agora direcionada com um lado mais pessoal, que seria: o que te levou a entrar, a se interessar pelo campo da filosofia? Bom, a minha resposta está contida um pouco no que eu falei, porque a minha primeira formação foi, na verdade, eu comecei minha primeira formação na área de exatas. Cheguei a fazer filosofia, engenharia eletrônica, fiz matemática, e foi justamente o fato de que esse tipo de disciplina não me ajudava a pensar meu tempo que me conduziu diretamente à filosofia. Então, a filosofia, eu diria, nasce dessa necessidade interior de estar conectado com o presente. Acho que, contrariamente ao que poderíamos imaginar, dado a importância da história da filosofia, é com a filosofia que eu me sinto conectado no meu tempo, no tempo presente e no meu país, no Brasil. Então, quero agradecer ao senhor, Dr. Newton Bignotto, pela essa entrevista, e nós, do PES Filosofia da Universidade Federal, agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço essa grande oportunidade e espero voltar rapidamente aqui a Teresina. E nós Muito estamos à obrigado. espera, senhor.